Todo mundo vendo aqui a minha tela já? Carregando. Pronto, a tela está em exibição para vocês? Ó, dentro do Drive aqui, ó, tem a pasta chamada Prática 5. Eu vou colocar essa planilha base vendas dentro dessa pasta aqui do Drive, certo? Vai ser o arquivo que nós vamos trabalhar agora à tarde para ver essa questão de estrutura condicional. A gente vai ver o seguinte: if utilizando and e or, né? Ou e em português, né? Como se fosse o e, o ou, se, né? No Excel a gente tem a função se, aqui a gente tem o if, que é a mesma coisa. E os conectivos de e ou, aqui dentro do Power BI, eles são representados por esses símbolos aqui, ó. Cadê? A conexão, mas retomei, viu? Ok. Beleza. Então, o E é representado por esse símbolo, com dois E's comerciais. O OU é representado por esse símbolo aqui, que é chamado de pipe. Como são dois, é como se fosse um pipe duplo, né? Então, esse símbolo é complicado, porque ele tem na maioria dos teclados, certo? Onde é que você vai encontrar ele? Geralmente ele fica próximo da tecla Z. É uma teclinha que tem como se fossem essas duas barras em pé. Né? Então verifiquem logo aí no de vocês se vocês têm. No meu teclado eu não tenho esse símbolo. Então eu copio, eu pego daqui, copio e jogo dentro da função. É a única alternativa que eu tenho. Infelizmente o meu teclado ele não possui, eu vou até trocar de teclado, porque ele não possui esse símbolo para me fazer um conectivo ou aqui dentro do Power BI, ou em algumas linguagens de programação fica até complicado para mim. Tem que trocar o mais rápido possível. Realmente, meu teclado também não Não tem. tem? Mas, não, esse símbolo não. Certo, eu vou. Mas a gente faz, a gente procura o código AXE e consegue. Ou Depois ele então, consegue gerar ele através vou de botar, código, né? ou então eu posso botar ele aqui no chat, ó. Tá Eu bom. só Pega que eu já copio copio ele. aqui e gravo. É, Ok, pô. vai na gambiarra, né? Mas, Do infelizmente, teu Ué, jeito, né, Zé? perfeito. no teu não tem também Já não? copiei. Tem, o meu tem. Pronto, perfeito. O meu teclado não tem de jeito nenhum. Tem barra, tem colchete, tem chave, mas especificamente esse símbolo aqui eu não tenho. Eu já gravei ele aqui, viu? Salvei ele aqui. Então, beleza. Temos a base de vendas que nós vamos utilizar aqui hoje, dentro aqui da própria pasta do Drive, e vou importar ela aqui para dentro do Power BI. Excel. Planilha 1. Aqui, a gente não precisa nem transformar dados, pessoal. Já está tudo do jeito que a gente quer. A gente pode simplesmente aqui carregar. Vamos carregar, porque as funções DAX nós vamos utilizar, vou esperar ele terminar de carregar, aqui dentro da própria área de trabalho do Power BI.
Vamos fazer o seguinte. Dentro dessa nossa base, nós vamos criar 3 colunas. Todas colunas condicionais, utilizando essa estrutura, utilizando o e, o ou e utilizando o if, né? Afinal, o e e o ou eles vão ser colocados, vão anexados dentro da função se. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma nova coluna. Ou clicando aqui em cima, ou clicando com o botão direito, deixa eu ver a letra aqui, ou clicando com o botão direito aqui, e depois na opção nova coluna. Então, aqui dentro da coluna calculada, a gente vai criar as condições necessárias aqui. Digamos que eu queira criar o seguinte, eu tenho vários tipos de preços aqui de produtos, certo? E eu quero que produtos possuam, eu quero classificar, eu quero criar 3 categorias de desconto, de cupom de desconto, por exemplo. A gente organiza aqui sempre do menor para o maior, 1.500, aí 1.400. A gente vai fazer o seguinte, o nome da coluna vai ser tipo de cupom, né? Como uma espécie de cupom de desconto, e a gente começa aqui o if. Nosso teste lógico vai ser o seguinte, né? Eu quero que todos os produtos cujo preço sejam a partir de R$ 4.000 tenham uma determinada classificação e me gere um tipo de cupom de desconto específico para ele, por exemplo. Então, a gente vai fazer assim. Produtos cujo preço unitário, certo? A gente vai colocar a primeira condição aqui do nosso if, né? O logical test é basicamente o teste lógico da função se do Excel. Preços unitários maiores ou iguais a 4.000, vírgula, né? No Excel a gente utiliza ponto e vírgula para separar os parâmetros da função se. Aqui no Power BI nós utilizamos uma vírgula mesmo, só vírgula normal. O que deverá aparecer para mim caso o produto seja maior ou igual a 4.000? O tipo de cupom será alto ou máximo, né? Vírgula. Então, nós temos aqui a condição, a primeira condição, certo? Result if true, ou valor se verdadeiro. É a mesma coisa do Excel, só que em inglês. Agora nós vamos para o resultado se falso, ou valor se falso. Não, result if false. Como eu tenho mais 2 resultados, se fossem só 2 resultados, eu colocaria o segundo valor logo aqui de cara, certo? Mas nesse caso eu tenho 3. Como eu tenho 3, então eu teria que colocar mais um if aqui para poder dar continuidade à nossa lógica, certo? Então eu venho para o meu segundo if. Dessa vez, preços unitários maiores ou iguais a 2.000, o tipo de cupom aí será médio, vírgula, e o último resultado, se falso, vai ser o resultado que vai ser aplicado caso o valor respectivo de preço de venda, de preço unitário, mil. E se ele é menor que 2.000, então o tipo de cupom aplicado a ele será baixo. E aí a gente fecha os parênteses. Deixa eu tirar a lupa aqui.
certo? Para vocês verem o porquê de que a pessoa tem que ter uma boa noção de Excel para poder vir para o Power BI. Isso aqui é Excel puro. É um C do Excel, só que ele só está em inglês. Mas entendendo a lógica do Excel, você consegue aplicar perfeitamente igual aqui no Power BI. Tranquilo, galera? Criamos aqui a nossa estrutura fácil, né? Mesma coisa como se a gente tivesse feito da última vez, criando uma coluna condicional. A diferença é que lá era através da opção mesmo. Então, a gente criou aqui o nosso primeiro item, né? Um se aninhado. Aninhado é o termo utilizado para toda função se ou função condicional no Excel ou em qualquer outra linguagem de programação que utilizem várias condições uma dentro da outra. Vamos criar agora aqui nossa segunda coluna condicional, certo? Essa coluna condicional que nós vamos criar agora... Professor, só uma dúvida, professor. Eu estava reparando aqui, os critérios do senhor não se separa com ponto e vírgula, não, é só com vírgula mesmo, né? Exato, exato. Ó, as primeiras versões do Power BI utilizavam-se ponto e vírgula, certo? Mas conforme o software foi atualizando, hoje só usa vírgula mesmo. Certo. Então, tem que ter até esse detalhe, porque às vezes você vai procurar um tutorial no YouTube ou em algum lugar de como se utiliza as funções. Se for um vídeo do ano passado, por exemplo, provavelmente a pessoa que está gravando o vídeo vai estar utilizando ponto e vírgula. Então, tem que ter cuidado, porque o Power BI ele está sempre atualizando. A cada 3 meses ele está atualizando. Então, o Power BI que vai ser utilizado provavelmente no meio do ano que vem vai estar um pouquinho diferente do que o que a gente utiliza agora. Então, a gente tem que estar sempre ligado aí nas atualizações do software. Vamos lá. Próxima coluna. Botão direito. Nova coluna. Eu nem perguntei, de vocês deu certo com vírgula? Deu, né? Deu certo com vírgula porque está atualizado. Se eu não me engano, a partir desse ano já era vírgula mesmo, já. Ok. Essa próxima coluna, a gente vai criar uma coluna que vai se chamar desconto Dia das Mães. Né? Digamos que eu quero aplicar um desconto de 20% em todos os produtos aqui que foram comprados, cujos clientes são mães. Então, para ser mãe, eu não tenho uma coluna que diz assim, mãe, sim, não, sim, não. Como é que eu vou, pela lógica, especificar que o meu cliente é mãe? Se o sexo for feminino e se tiver filhos, né? Aqui ele está organizando assim por ordem, mas vai chegar um ponto aí que lá embaixo vai ter aqui número de filhos. Ó, conforme você descendo, vai ter 2, 3 e por aí vai. Então, para ser mãe, tem que ser do sexo feminino e, ao mesmo tempo, tem que ter filhos. Ter filhos. Então, na nossa estrutura condicional, certo? Aqui, quando fica muito grande, botar a lupa mesmo, porque fica muito grande a explicação da sintaxe da função e acaba que a gente nem vê algumas coisas. Pronto, a planilha 1, eu não mudei o nome da planilha, por isso que eu estava até me enganchando, eu estava botando base e vendas e não estava achando. A coluna sexo, o valor dessa coluna, se o valor dessa coluna for igual a F, E, certo? Número de filhos for maior do que 0. Qual a diferença do Excel? No Excel, se você quiser usar a função E junto com a função se, o nome já diz, função E é uma função diferente, então você tem que colocar mais parênteses, porque o E por si só já é uma função, não é um complemento do E, é uma função própria.
Aqui não, aqui ele atua simplesmente como um conectivo. Não precisa abrir uma nova função para o conectivo E. Então, a gente vai colocar aqui o que deverá acontecer caso seja feminino e o número de filhos seja maior do que 0. Ele vai pegar o valor do preço unitário, coluna preço unitário, que eu quero dar 20% de desconto. Eu posso multiplicar o valor dessa célula por 0,8, certo? Antigamente, quando a gente utilizava, quando se utilizava ponto e vírgula aqui dentro do Power BI, você colocava 0,8, certo? Só que se colocar vírgula, já não dá certo, porque vírgula é considerado um parâmetro da função. Então, a gente tem que colocar 0,8, pessoal. Então, 0,8 para determinar que é 80% do valor daquele produto. Já vou atribuir esse desconto de 20%. Caso não seja nem do sexo feminino e não possua filhos, então não vai ter desconto nenhum aplicado. Ele só vai repetir o valor de preço unitário. Professor, como é aquele conectivo lá que é o OU, hein? Porque aí é o E, né? Você coloca 2 E comercial, né? Isso. Aí o OU, tipo assim, uma condição ou outra já dá um resultado, verdadeiro ou falso? Esse conectivo aqui. É o que nós vamos fazer na nossa próxima coluna. Certo. Okay. Digamos que eu queira verificar compras, eu quero criar uma coluna que me faça o seguinte: classifique compras. Vamos só verificar aqui se deu certo, pessoal. Vamos pegar aqui uma que possui filhos, ó. Tá aqui, ó. Feminino, 2 filhos, ó. O valor, o preço do produto é 1.550. Com o desconto aplicado, ó, 1.240. Certo? Então, deu certo aí a nossa estrutura condicional. Agora eu vou criar uma coluna que eu quero o seguinte caso, o seguinte estudo de caso. Na hora de criar os meus relatórios, eu quero saber qual é o meu fluxo de venda maior da minha loja durante o ano. Digamos que eu quero saber se eu vendo mais nos dias úteis ou nos fins de semana. Então, eu quero criar uma coluna para especificar se o dia em questão daquela compra, por exemplo, desse produto aqui, foi um fim de semana ou foi um dia útil, certo? E aqui a gente tem o dia da semana, 2, 5, 7 e por aí vai. Sendo que 1 é domingo e 7 é sábado. Então, eu teria que ser algo mais ou menos assim. Se o dia da semana for 1 ou 7, então eu tive um fim de semana. Caso contrário, eu tive um dia útil, certo? Então, nós vamos, mais uma vez, botão direito, nova coluna, e digamos que o cabeçalho para essa coluna seja esse tipo de dia. Vou colocar só dia. Então, vou colocar tipo de dia para não gerar confusão com um dia da semana, alguma coisa do tipo. Então, ó, tipo de dia. E vai ser o seguinte, ó. Se dia da semana for igual a 1, e aí eu vou ter que copiar aqui, porque eu não tenho pipe no meu teclado. Dei um Ctrl+C, aí Ctrl+V. Ou dia da semana igual a 7, pronto. Aí eu vou ter a minha estrutura com o ou. Tranquilo, né, pessoal? Deu certo aí? Vocês conseguiu copiar, que não tinha também no teu teclado, né? Na realidade, pessoal, eu costumo assistir
Ah, E à noite eu gosto de dar uma praticada. tranquilo. É até melhor, né? Porque como eu estou usando o próprio notebook, aí eu assisto toda a minha aula, anoto alguns pontos e vou praticar o próprio arquivo. Tá? Certo, certo. Eu vou tentar Então, fazer do vamos mesmo lá. jeito. Perfeito, perfeito. Então, se dia da semana for igual a 1 ou igual a 7, por que eu não poderia usar E? Dia da semana igual a 1 e dia da semana igual a 7? Porque aí a minha coluna teria que ser ao mesmo tempo igual a 1 e igual a 7. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui é a questão do E e do OU, é a mesma coisa da tabela verdade. Né? Quem estuda a tabela verdade, raciocínio lógico, e consegue entender como ela funciona, consegue pegar isso aqui facilmente. Se for 1 ou 7, então eu tenho um tipo de dia que se classifica como fim de semana. Caso contrário, ele vai se classificar como um dia útil. E no caso, o 7 aí é o domingo, é isso? Isso. E o 1 é domingo, o 7 é sábado. Tá. É verdade, verdade. Tranquilo? E aí agora Tranquilo. vai dar enter aqui. Certo? E aí temos a nossa coluna realizada aí. Certo? Pessoal, eu vou dar uma pausazinha só de alguns segundos, só um instante. Bom, pessoal, vamos lá. Surgiu uma dúvida com relação à atualização do Power BI, alguns vieram me procurar no WhatsApp. Então, vamos verificar que o software está atualizado. No canto inferior direito, ele informa, mas como está atualizado, então não aparece nenhuma alteração aqui. Mas, se você vier aqui, ó, arquivo, opções de configurações, opções, certo? A gente tem todas as opções aqui do Power BI e uma se chama atualizações, certo? Como não tem nenhuma notificação aqui do tipo, então o software já está atualizado, mas aqui ele indica, ó, em algum momento no futuro as ações antigas do Power BI Desktop vão parar de funcionar. Você será notificado com pelo menos 30 dias antes da data de validade de sua versão. Então ele mesmo diz, queremos manter informado sobre as últimas atualizações para que você possa se beneficiar dos constantes aperfeiçoamentos do produto. O Power BI Desktop verificará periodicamente as novas atualizações e notificará você. Essas atualizações são opcionais. Então, quando ele diz em algum momento no futuro as versões antigas vão parar de funcionar, talvez a Microsoft esteja trabalhando numa versão definitiva do Power BI, que vai substituir essa, e provavelmente vai dar suporte a essas funções em português. Então, talvez a gente não precise ficar colocando um if, tem a própria função se, por exemplo. Então, tudo aí é questão a ser trabalhado futuramente, e como ele próprio diz, o software notificaria.
Ok. Vamos fazer o seguinte. Nós temos alguns elementos aqui, e aí digamos que eu quero criar um bom elemento para a base de comparação, certo? Um gráfico de pizza ou um gráfico de rosca, ele é muito bom de ser utilizado quando você trabalha com poucos dados. Então, o que é que eu tenho aqui? Tipo de dia para a legenda, certo? Dia útil ao fim de mês. E preço unitário para valores. Ó. Aqui a gente consegue ver que vende-se mais em dia útil do que em fim de mês. Mas se a gente for em proporção aqui, pessoal, certo? O fluxo de vendas, pela lógica, vocês acham que está sendo maior no final do mês ou em dia útil? Dia útil, né? Dia útil. Mas se você for analisar que... Tá, 28,8%, quase 30% das vendas são realizadas. Realmente é final de semana, né? Porque é poucos dias para muito. Era isso que eu estava querendo te dizer. A gente tem 37 mil ou milhões. Nos 6 dias. Nos 6 dias, né? 5, né? Dividido para 5 dias, segunda a sexta. 5 dias, exato. Verdade. Só o fim de semana é quase metade. Dá 7.400 o dia. O que é normal, né? O que é normal, se você for analisar um estabelecimento, o fluxo acaba sendo maior. Dá 2 vezes, professor. Dá 7.400 dia e no final de semana dá 2 vezes o valor. Pois é. Exatamente. Então a gente vai fazer assim, ó, na formatação desse gráfico, eu vou pedir para que as unidades que sejam exibidas, se eu colocar nenhum, está automático, certo? Aqui em rótulos de dados, rótulos de detalhe, perdão. Se eu botar nenhum, olha como é que fica. Ele exibe a informação toda, não é muito legal. Isso daqui, a menos que você coloque o gráfico, aumente o tamanho do gráfico. O ideal é que você aplique alguma dessas unidades. Ó. Aqui ele está trabalhando com milhão. Aí ele bota mi, que é a abreviação de milhão. Então, 15 milhões, 37 milhões. Eu quero que exiba categoria e percentual, como é que fica? Como está, né? Digamos que eu queira só o valor dos dados e percentual do total. Aí ele vai me exibir somente os valores com um percentual entre aspas, entre parênteses. Eu vou pegar aqui o TreeMap para verificar os produtos mais caros aos produtos mais baratos. No grupo eu vou jogar produto, ó, certo? Ao jogar produto ainda não aparece nada, certo? Mas quando a gente joga preço unitário para valores, ó, ele cria esse gráfico aqui, bonitinho, ele está pegando o código. Ó. Deixa eu ver se tem um aqui que... Tem uma coluna que descreva o tipo do produto. Temos não, temos só o código dos produtos. O produto é o código, então não fica muito interessante trabalhar com essa informação aqui não. Então esse tipo de gráfico já não é viável de utilizar, porque esse tipo de gráfico só compensa utilizar quando se tem um grupo. Aliás, eu acho que dá para fazer até um grupo interessante baseado na data. Deixa eu ver aqui, data da venda. E os valores da data da venda vão ser o preço unitário, né? Só que ele criou em anos, certo? Aqui, ó. Porque ele organizou as informações baseado no que eu tenho aqui. Eu vou tirar ano aqui, clicando no X, aí ele me dividiu por trimestre. Ó. Notem que ele vai dar prioridade ao primeiro da fila. Ó. Agora, a minha hierarquia está mostrando por trimestre. Se eu tiro o trimestre daqui, clicando no X, a minha hierarquia vai mostrar por mês,
que eu acho que fica melhor de você visualizar. Se você colocar dia, já não vai ficar interessante de se trabalhar. É dia 1 do mês, dia 2 do mês. Tá? O mais interessante é se trabalhar mesmo com o mês. Só a data. Ó. Só a data ele pega o dia da semana. Como é que fica o nosso tree map? Fica bem bagunçado de se trabalhar. Vou deixar aqui mês. Tirar dia. Então, e no mês de dezembro? No mês de dezembro, a proporção aqui de dias de dias da semana para fins de semana, ó, o gráfico de pizza, o interessante é que o gráfico de pizza, ele diminui baseado no mês. Ó. Vamos ver aqui janeiro. Ó. Os meses que têm a maior quantidade de vendas são janeiro e dezembro. Por causa do Natal e tal. Acredito que hoje em dia, com esse negócio de Black Fraud, né? O pessoal chama de Black Friday, mas é mais enrolação. Mês de novembro já tem uma taxa de vendas bem maior. Professor, um tipo de gráfico, se eu já tinha feito uma vez, um tipo de gráfico que eu consiga ver, por exemplo, o segundo ou terceiro produto mais vendido? O segundo, não, eu fiz o cartão, tipo assim, ter todos os produtos, eles em ordem. Pode ser, por exemplo, eu quero elencar o segundo e o terceiro mais vendido, ou o primeiro e o segundo, por exemplo, faço um cartão para cada. Pronto, porque tem uma regrinha do filtro, né? Isso. Então, aqui a gente vai colocar, digamos que eu quero colocar no cartão o mês mais vendido. Então, já que a gente não tem o produto, vai dar, pode ser até produto, né? Ele vai dar o código. Ó. Aqui no cartão, a gente tem filtros neste visual, mas digamos que eu queira que os campos do cartão, se eu colocar só produto, ele vai me dar o primeiro produto, apenas, certo? Certo. Isso. Apenas o primeiro produto, e ele mesmo diz aqui que é o primeiro produto. Mas isso. A gente tem uns filtros aqui, digamos que o filtro eu quero exibir, eu tenho que jogar o filtro e eu tenho que jogar o campo. O campo não vai ser produto, vai ser... Aqui a gente não vou botar o vendido, eu vou botar o mais caro, porque aqui a gente não tem quantidade vendida, certo? Certo, ok. Vamos botar aqui preço unitário. E aí eu quero mostrar número superior, certo? Ó, um tipo de filtro, número superior, superior 1, deixa eu ver aqui, adicionar campos. Para aplicar filtro não está habilitando. Filtragem básica. Na filtragem básica ele dá todos os valores. E aí você pode selecionar o maior. Essa forma aqui é a seleção única. Pronto, ó, nessa forma é uma das que dá certo, beleza? Ó, eu coloquei aqui no filtro, nos detalhes do filtro. Deixa eu desfazer a filtragem aqui. Eu coloquei a opção filtragem básica, certo? E na filtragem básica eu selecionei o 6.500, que é o maior valor. Botei requer seleção única, 6.500.
Aí o cartão me exibiu que o valor do produto mais caro dentre todos os produtos que eu tenho é HL 1019. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Mas eu não queria desse jeito. Eu queria pegar o superior. Deixa eu ver aqui. Número de fios. Preço unitário. Eu queria usar N superior, que eu usei da última vez e deu certo. Aí você coloca, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, né? Isso, um por valor. Acredito que eu tenho que colocar o campo aqui. Pronto, ó, tá certo. Pronto, ficou faltando só isso. Eu tenho que colocar aqui, ó, o primeiro produto, certo? Produto, né? Vamos de novo, do zero. Certo. Vamos lá, do zero. Eu vou colocar o cartão aqui. Uhum. E qual vai ser o campo que esse cartão vai trabalhar? Vai ser o campo produto. Produto. Certo. Beleza. Filtro nesse visual. Vou adicionar o campo aqui que o filtro vai trabalhar. Vai ser o campo preço unitário. Certo. Tipo de filtro. Número superior. Superior quantos? Eu quero primeiro. Se eu colocasse um 2, ele ia colocar o segundo maior. Isso. E aí, mais uma vez, por valor, a gente tem que jogar o preço unitário aqui dentro. Aí, de fato, ele vai dar... Deixa eu ver se deu certo. Preço unitário. Ah, tem que aplicar filtro. Não, não deu. Acho que estou gerando só uma confusãozinha na informação. Por valor. Contagem. Contagem distinta. Soma. Acredito que... Peraí, deixa eu ver se... Mudar aqui os dados. Eu vou colocar preço unitário como campo. 52 milhões. Campos de dados. Produto. N superior. Por valor de preço unitário. Aqui ele deu o preço, a soma dos maiores preços. Só que eu quero produto de maior preço. Que às vezes o detalhe é só na hora de encaixar a informação aqui. Com número superior, se a gente for na filtragem básica e selecionar o maior valor, aí de fato dá certo. Agora, preço unitário como filtro. E produto aos campos de dados. Mudou aqui, 1024. HL 1024. Deixa eu fazer, vamos fazer um teste aqui. Não deu 1019. HL 1024. Bora baixar. HL 1024. HL 1024, 2.400. O produto mais caro é o 1019. Que é 6.500.
Está dando certo na filtragem básica, quando escolhe o maior produto, aí ele exibe. Na avançada, ele trabalha com é menor, é maior do que. Agora, na N superior, ele está pegando... Já deu 1001 agora, não deu 1024. Acredito que o mais fácil de se trabalhar mesmo é na filtragem tipo de filtro avançado. Esse N superior aqui às vezes gera uma confusão na hora de jogar algumas informações. Ao colocar 2, ele não altera, com o N superior ele não altera, nem colocando 1, nem colocando 2. Data, hierarquia de data, vamos ver aqui, mês. Ele coloca primeiro mês, abril, porque ele organiza por ordem alfabética, por isso que ele considera o primeiro mês como o mês de abril. E aqui eu quero saber o produto ou o mês superior 1. Pronto, ó. Mas aqui para mês, pelo menos para mês deu certo, ó. Foi o que eu fiz aqui. No cartão eu coloquei campo primeiro mês. A gente não tem a coluna mês, mas se você tem uma coluna de data, de calendário, ó, quando você clica na seta para baixo, ele expande para os meses, anos e por aí vai. Eu joguei data da venda nos filtros, escolhi para ele me dar o número superior 1 para ser o primeiro, um mês que vende mais. Aí eu coloquei o mês que tem a maior quantidade de incidências de preço unitário aparecendo nesse mês, é o mês com a maior quantidade de vendas. Ele me deu aqui dezembro, que de fato, se você ver no próprio gráfico aqui, dezembro é realmente o mês com a maior quantidade de vendas. Ó. Então, dá um pouquinho de trabalho, porque você vai trabalhar, você tem que preencher 3 campos diferentes na hora do cartão. Tem que preencher primeiro ó, o campo do zero aqui. Ó. Tenho que preencher primeiro o campo do cartão, né, ó, data da venda, eu não tenho acesso à informação mês. Como é que eu faço? Expando aqui, expando a hierarquia e aí eu tenho acesso a mês. Então, meus campos vão trabalhar em cima de mês. Pronto. Aqui ao lado, eu vou indicar, né, o campo de dado, certo? Qual é o campo de dado que eu quero? Mês, de novo. Só que eu não quero uma filtragem básica, eu não quero selecionar o mês, eu não quero visualizar os valores, eu não quero que ele apareça o mês que eu selecione aqui. Eu quero que o cartão me dê o nome do mês com a maior quantidade de vendas. Então, a filtragem eu vou mudar para N superior, 1 para ser o primeiro maior. E qual é o valor? O valor eu vou colocar preço unitário. O mês que tiver a maior quantidade de incidências de preço unitário aparecendo para ele, por consequência, acaba sendo o mês com a maior quantidade de vendas. Ele até demora um pouquinho para carregar, para aparecer o preço unitário. E aí eu clico em aplicar filtro. Quando eu clico, ele muda aqui de abril agora para dezembro, que de fato é o mês cuja quantidade de vendas que eu tenho é a maior aqui dentro.
Deu para entender agora? É um pouquinho confuso, mas É um pouquinho confuso, é só requer um pouco de prática. todos esses gráficos aqui, tem uns gráficos aqui que eu mesmo me confundo às vezes na hora de utilizar, mas, por exemplo, esse de árvore hierárquica, a gente tem que colocar aqui, ó, a análise, por exemplo. Eu vou pegar como base aqui o próprio calendário, né, contagem do ano, explicar por mês, não, explicar por trimestre, e que ele é um gráfico bem chato de se trabalhar. Mas aqui é um gráfico para criar como se fosse aqueles fluxogramas. Como se fosse, não, para criar um fluxograma. Eu vou analisar aqui. Aí ele me dá o preço. Nenhum campo para analisar. Valor alto. Tem esse pequeno detalhe aqui. Vamos lá. Ó. Vivendo e aprendendo, certo? Quando a gente... eu coloquei o seguinte. Eu coloquei que o que eu quero analisar é a contagem dos produtos. Então, eu joguei produto aqui para dentro da análise e preço unitário. Aí ele me dá essa barrinha aqui. Quando a gente clica nela, aí ele cria mais 3. Na realidade, são várias, ó. Várias análises. Aí, várias análises hierárquicas. Deixa eu ver se ele me dá o nome do produto. Tá? Só os preços. Ó. Produtos de 1.200, cujo valor é 1.200. Tenho 1.388 vendidos. Produtos cujo valor é 3.000, 1.202 vendidos. Então, esses dados que eu coloquei aqui não funcionam bem com esse tipo de gráfico. Já mês funciona melhor. Só que o ideal é você ter pouca informação. Como são 12 meses, ó, logo de cara eu só consigo ver 3. Deixa eu ver se eu aumentar o tamanho disso aqui, eu consigo ver mais meses. Tá aí, ó. Aí eu consigo ver janeiro a setembro. É o máximo. Mas eu acredito que eu possa fazer o seguinte. Pronto, ó. Agora sim, ó. Eu tenho 4 trimestres. Agora faz muito mais sentido eu trabalhar. Ó. Eu tenho 4 trimestres aqui, certo? Se eu clicar no mais do primeiro trimestre, eu só vou ver os maiores, ó, os valores do primeiro trimestre. Se eu clicar em primeiro trimestre de volta, eu puxo a informação. Não, ele só muda se eu clicar no segundo trimestre. Terceiro trimestre, quarto trimestre. É um gráfico bem interessante de se trabalhar se você colocar os dados certos, viu? Novembro, aí o gráfico de pizza vai mudar. Beleza, dezembro. Interessante. Vou diminuir o tamanho dele agora, já que eu estou trabalhando por trimestres separados. Fechar para não aparecer esse X aqui. Então, pessoal, vocês aí que estão comigo agora, tiveram alguma dúvida com relação ao uso do if? Bem tranquilo, né? O if, o end, o ou? Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Só seguir uma sequência, né? Para não errar os parâmetros, senão dá erro. Mas aí é tranquilo. Isso, molezinha, certo?
Pessoal, amanhã eu vou mostrar para vocês como, tem uma função, aqui o if é similar ao se, e a gente tem uma função dentro do Power BI que é similar ao PROC-V do Excel, que é a função do CAP. Eu acredito que amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho com ela e vamos trabalhar, vou pegar uns exemplos interessantes para utilizar essa árvore hierárquica aqui e esse indicador de velocímetro, do tipo velocímetro. Vou só encerrar aqui interromper aqui.